Você deve ter visto a thumbnail e pensado, o que diabos o Catra tem a ver com Lotus Elise? Pois é, você clicou, então funcionou o clickbait. O miserável é um miserável. Realmente o Lotus Elise é um carro que eu queria falar aqui no canal há muito tempo já. Pode dizer que ele foi um pouco de uma releitura dos carros Sport ingleses clássicos. Ele tem esse design peculiar que evoluiu e amadureceu bastante em 3 gerações, assim como o Miata também. Mas nesse vídeo a gente vai conhecer a família de carros irmãos ali do Lotus Elise. Vem comigo. Nos anos 60, o Lotus Elan foi um sucesso, uma referência ali de roadster. A Mazda, pouco mais de 20 anos depois, teve uma inspiração profunda no Elan para a criação do Miata. O carro destruiu nas vendas e, curiosamente, o sucesso do Miata matou a última geração do Lotus Elan. E foi meio que culpa da Lotus mesmo. Que ideia idiota colocar o nome Elan num conversível com motor dianteiro e tração dianteira. Nessa época, a GM que financiou a operação da Lotus, o que deve explicar o fato do carro usar um motor da Isuzu, que é parceira da Suzuki também. A GM racionalizou demais o Lotus Elan. E daí que motor dianteiro e tração dianteira é mais eficiente? Ninguém espera isso de um Lotus. E eles ainda tiveram a proeza de projetar um carro caro de se construir que mal dava lucro. Pelo que eu apurei, ele vendeu 600 unidades nos Estados Unidos só. Enquanto isso, estava lá o Miata, reinterpretando o Elan clássico e enchendo os cofres da Mazda de dinheiro. Aquele foi quase o fim da marca Lotus. Se dependesse só de dinheiro em caixa, já era. Mas o nome Lotus, construído ali por Colin Chapman, ele ainda tinha muito valor de mercado. O italiano Romano Artioli comandava a ACBN Holdings e por 30 milhões de libras em 1993 ele comprou a Lotus da GM. Aquele foi o início da salvação da marca. Eles ainda tinham um Lotus Spirit de 4ª geração, que é o que estava ali segurando as pontas ali do caixa da Lotus. Só que eles precisavam de mais um carro, e um carro de sucesso. Foi então que começou o projeto para a Lotus então voltar às suas origens, né, de volta para a receita clássica de adicionar leveza. 30 anos atrás já, em 1994, foi quando começou o desenvolvimento do Lotus Elise. Elise, que é um nome em homenagem a Elisa Artioli, neta do Romano Artioli. Inclusive ela comprou o último Lotus Elise fabricado, uma história muito bonita. 2 anos depois do início do desenvolvimento do projeto, em 1996, a marca então foi comprada pela Proton. Romano, se não me engano, continuou como presidente da Lotus e finalmente o Elise ganhava as ruas. E é muito engraçado quando você pesquisa sobre como que a Lotus desenvolveu o Elise, eles basicamente tinham uma compulsão, eles estavam obcecados por fazer o carro o mais leve possível. Tanto que eles não usaram solda, usaram alumínio fixado com cola industrial no monobloco do Elise, ainda fizeram a carroceria de fibra de vidro e o primeiro desenho não tinha nem portas, era praticamente um bug. Tiveram que botar a porta porque senão o carro não ia ser homologado, não ia vender direito, eles precisavam de um sucesso de vendas. Depois de muitas brigas ali entre os times de desenvolvimento, eles finalmente conseguiram finalizar o carro e o peso dele ficou apenas um pouquinho mais pesado que minha consciência, né? Foi 725 quilos, o que é ridículo para um carro de rua. O design do Lotus Elise Series 1, né, a primeira geração, ele pode até ter envelhecido mal para alguns, pode até ter ficado bem datado hoje em dia quando a gente vê as fotos, mas eu particularmente sou apaixonado no Elise. Eu adoro essas linhas dele, foi um dos carros que mais me incentivou a aprender mais perspectiva nos meus desenhos. Então agora que o contexto está dado, tentei ser o menos prolixo possível, vamos entrar então na quantidade de irmãos que o Elise tem, porque é bizarro. Primeiro que ele teve um especial de rua chamado Lotus 340R, um dos poucos Lotus que não tem o nome começando com E, inclusive, e dá pra dizer que isso daqui foi uma releitura daquela ideia original de fazer um carro como um bugzinho, bastante agressivo esse Lotus. Outro irmão do Series 1 foi o Lotus Elise GT1. Bizarramente o carro era V8, tanto de rua quanto de competição. Esse aqui vai ganhar um vídeo inteiro sobre ele em breve. Todas as gerações do Lotus Elise tiveram também uma variante com foco um pouco mais em esportividade, que são os Lotus Exige. Eu não sei como é que pronuncia, eu vou falar Exige. Em resumo, todo o Exige é mais potente, muda o acerto de suspensão, muda o pacote aerodinâmico e obviamente eles são mais caros e mais raros. Pra mim, o Lotus Exige da primeira geração é um dos Lotus mais bonitos. Engraçado que eu lembrei aqui agora que eu quase odiei o Lotus Elise.
Em 2006, a Lotus fez uma campanha de marketing dizendo que faria um Elise picape para a segunda geração. Eu achei horroroso, aquilo foi o meu primeiro contato com o carro, foi bizarro, eu vi nas revistas de carro que eu tinha quando eu era criança. Até que depois foi revelado que aquilo era uma pegadinha de 1º de abril, olha isso. Que nojo. A partir dessa segunda geração do Elise, né, o carro perdeu um pouco aquela carinha de veículo artesanal, só que ainda continuou bem pequeno e muito leve. Palavras que a Thais Carla não conhece. Ele pesava apenas 860 quilos. Dá pra dizer que a Lotus não reinventou a roda, né? Eles fizeram basicamente uma evolução natural do projeto do Elise ali. A primeira geração usava o motor Rover K-Series, que não tem a ver com a Land Rover, ok? Não tem a ver com a K-Series da Honda, tá? Calma. É outra coisa, esse aí é motor britânico lá que ninguém liga. Já a segunda geração foi a que passou a usar o motor 1.8 da Toyota, o código 2ZZGE, que é basicamente o mesmo motor que equipava o Toyota Celica e o Corolla XRS. E o cabeçote desse motor foi desenvolvido pela Yamaha, e ele conta com um sistema chamado VVTi-L, que é o VTEC da Toyota. Eu adoro fazer essa piada, mano. Ai, os rondeiros putos comigo. Elise e Exige, não sei mais falar. Os dois, até aquele momento, sempre tinham um motor 1.8 transversal na traseira, com tração também traseira e sempre câmbio manual. Mas a partir do Exige de segunda geração, a Lotus botou uma pimentinha a mais no carro ali. Escuta o ronco aqui, ó. Vê se você consegue identificar o que é essa pimentinha a mais que a Lotus colocou. Mesmo agora com o Supercharger e mesmo com o outro câmbio agora de 6 marchas, ainda assim o carro não passava dos 900 quilos. Esses carros derivados do Elise, eles não só salvaram a Lotus da falência, como também recuperaram a essência da marca, do meu ponto de vista. Eles são carros leves e aparentam ser muito divertidos de guiar, desde que você tenha braço. E aí, a partir da segunda geração do Elise, ele passou a procriar como coelho. Primeiro, a própria Lotus criou mais uma versão do Elise de segunda geração, que foi o Lotus Europa S. As principais mudanças do Lotus Elise para o Europa S ficam basicamente em design, o carro é bem diferente, e mudou também o tamanho, né? O Europa S ele é 115mm mais comprido que o Elise e também 131mm mais largo que o Elise. E até hoje eu fico na dúvida se eu amo ou odeio esse design, eu não sei o que pensar. Esse ganho de largura, acredito eu, tenha sido pela troca do motor. Em vez de usar um 1.8 Toyota, o Europa S usa o motor GM. E mais especificamente era o motor GM Família 2, olha que bizarro. Era a spec chamada de Z20LER Ecotec, que é uma evolução do Família 2 que a gente não teve aqui no Brasil, infelizmente, que era turbinada e com 200 cavalos. Ah, como eu queria que a Chevrolet tivesse trago esse motor pro Vectra GT, cara. Puta merda. E a gente pode dizer aqui, né, com teorias tirei do cu, que a Lotus teve esse fornecimento de motor pro Lotus Europa em troca de ceder a plataforma dele pra Opel. Opel que era o braço de desenvolvimento da General Motors naquela época, nos anos 2000 ali, né? E isso gerou outros dois irmãos do Lotus Elise, o Opel Speedster, Opel GT em alguns países, e o Vauxhall VX220. Basicamente a diferença entre os dois é que o Vauxhall ele tinha a direção com mão inglesa. Você pode até não gostar desse design quadradão, desse Elise da Opel, mas é um carro de 930 kg, 2.0 turbo, tração traseira, câmbio manual, sei lá, eu não ia precisar de mais nada na vida com desse. E eu acho o Speedster bonito, me julguem, me julguem. Não. Então até agora, pelas minhas contas, se eu não falei aqui, foram 7 irmãos bastardos do Lotus Elise. Mas é no 8º que a coisa começa a ficar realmente estranha. Aqui, não sei... Se você nunca ouviu falar, eu vou te relembrar aqui, ó. Em 2017, a Tesla apresentou ao mundo o Tesla Roadster, um coupé de 4 lugares que prometia o 0 a 100 em 2 segundos, prometia o quarto de milha em 9 segundos e prometia também uma velocidade máxima de 400 km por hora. Só promessas vazias, porque 1000 idiotas caíram, pagaram ali a reserva de $50 mil e já fazem 7 anos aí, né? 7 anos e nada. A Tesla não dá nem sinal de vida. Estão dizendo que em 2026 talvez ele seja entregue. É um golpe. A Tesla picou um golpe. Mas 15 anos atrás, houve a primeira geração do Tesla Roadster, que hoje em dia quase ninguém fala sobre. E esse primeiro Tesla Roadster, ele usa o chassi do Lotus Europa S, que é uma variante do Elise, é um irmão do Elise.
Mas é a Tesla, né? Então, se a gente forçar a barra, dá pra dizer que isso aqui é um Elise elétrico. Às vezes nem eu entendo de onde eu tiro essas pautas de vídeo. E aqui temos um excelente exemplo de como carros elétricos sempre serão mais pesados. O Europa S com motor a combustão interna, ele pesava só 930 kg, assim como o Opel Speedster também. Já o Tesla Roadster, como ele precisa de um motor elétrico e um pack de baterias, ele pesa 1.300 kg. Deve ser estranho dirigir esse carro. E a Tesla é uma marca tão burra que nenhum dos dois carros delas que carregam o nome Roadster são de fato Roadsters. A definição original de um carro da categoria Roadster são carros como o Lotus Elan, como o Mazda Miata, como o BMW Z4. Eles têm um motor normalmente central dianteiro, eles têm que ter tração traseira e tem que ter o banco recuado, você senta quase lá em cima do eixo traseiro. E nenhum dos dois Tesla Roadsters são Roadster de verdade. Cara, a plataforma do Elise tá muito mais próximo de um Spider do que de um Roadster. E o Tesla Roadster, como o primeiro carro elétrico da Tesla, obviamente ele virou um projeto defasado, né? Já fazem 15 anos, como eu falei. Mas na época eu lembro que eu lia nas revistas e o carro foi, assim, chocante. Como assim um conversível tração traseira elétrico que faz hora 100 em 3.9 segundos e tem autonomia de 400 km? Eu xingo a Tesla, mas a gente tem que respeitar que eles chegaram causando um grande impacto no mercado. Isso lá em 2008, 2009. Anos depois veio o Model S aí, foi outra revolução também, né? Mas eu odeio a marca. Eu, por uma questão muito mais ideológica, eu nunca compraria um carro da Tesla. Jamais. Mas eu confesso que de tudo que eu vi de projetos Tesla divulgados aí nos últimos anos, esse primeiro Tesla Roadster é o que tem um design mais bonito. Porque é o que menos é original Tesla. Ele é muito mais próximo de um Elise do que um Tesla legítimo. E creio eu, de novo teorias que tirei do cu, que como uma resposta ao Tesla Roadster, naquele mesmo ano ainda, a Dodge também usou o chassi do Elise. O Dodge Circuit EV nem fez questão alguma de disfarçar, o carro tem a mesma carroceria do Lotus Europa. E com um tom de laranja no lançamento que foi horroroso. Assim, não que o carro seja feio de fato, mas também não é muito bonito e essa cor não ajuda. E até hoje eu não entendi qual foi o propósito da Dodge com esse carro, por isso que eu chutei que foi uma resposta pra Tesla. Porque você tinha ali várias variantes do Elise com combustão interna, e pra Dodge concorrer nisso com combustão interna seria difícil, porque eles são muito mais conhecidos por fazer muscle cars do que fazer carro pequeno e leve. Tá mais no mercado americano que gosta de carro gigantesco. Então eles viram isso, viram que não fazia sentido brigar, resolveram brigar com o Tesla Roadster, uma inovação de carro elétrico. Ainda assim também não faz sentido. Ainda mais se a gente for pensar que o Circuit EV tinha 270 cavalos, o que era 18 a menos que o Roadster, e ele tinha autonomia de 250 km, que era 150 a menos que o Roadster. E do 0 a 100 dele era de 5 segundos, mais de 1 segundo mais lento do que o Roadster. O carro tinha a mesma base e era inferior. É um carro que já nasceu pronto pra perder pra concorrência. Não tinha nenhum argumento de que eles mexeram no design pra poder ajudar no marketing, porque o design era o mesmo também do Lotus Europa. Não tinha sentido algum a Dodge lançar esse carro, e aí eu acho que a cúpula da Chrysler, que é quem comandava a Dodge na época, eu acho que eles olharam e falaram assim, mano, não vai dar isso aqui não. Não vai dar! E aí cancelaram o projeto em menos de 2 anos, né? No final de 2009 já cancelaram o projeto. E não dá nem pra dizer, nossa, que pena que esse concept nunca foi produzido, como eu normalmente digo nos outros vídeos aqui do canal. Não dá nem pra dizer isso nesse caso aqui do Circuit EV, porque esse carro foi um erro. Falando em erros, uma menção honrosa pra mais um irmão do Elise, eu vou ter que ler aqui, Ring Speed S Cuba. Eu não faço ideia do que significa isso aqui. Isso foi uma outra tentativa de Lotus Elise elétrico, esse na Suíça, mas também fracassou, nunca foi lançado. E mais um irmão também do Elise. A gente nem chegou na 3ª geração ainda. Esse era o Lotus 211. O que dá pra dizer, se a gente forçar, que é uma releitura do 340R, que é essa ideia de ter um carro ali com o menor peso possível. Esse aqui tinha 670 quilos. Dá pra dizer também que ele é um concorrente do Ariel Atom, talvez. Pouquíssimas unidades produzidas, ele tinha o motor do Exige lá, 1.8 Supercharger, 252 cavalos, o que é um absurdo para 1.8. E eu olho esse carro e eu já imagino ele como sendo extremamente arisco, mas eu adoraria pilotar um dia. E dá pra chamar esse carro de barqueta também, né? Porque ele não tem teto, você tem que pilotar ele com capacete. E olha só, o Lotus 211 foi o 11º irmão do Elise nesse vídeo. E eu juro que eu não fiz de propósito. 11, que é 11 em inglês, tá? Caso você não tenha feito nem o inglês do ensino médio, tá? 11 é 11. Clica no meu link do Cambly aqui, ó. Me ajuda aí. E esse vídeo já ficou longo demais, então eu vou ficando por aqui.
Só que essa história não acabou ainda. Vão ter mais 2 vídeos porque tem mais 2 irmãos do Elise, que esses 2 são os mais loucos de todos. Já são os próximos 2 vídeos que eu vou postar, inclusive. São os próximos 2 episódios, então já se inscreve aqui pra não perder. Ah, cara, eu tive que pegar esses 2 e separar pra fazer uma minissérie, porque, cara, inclusive o próximo irmão do Elise, do próximo vídeo, é simplesmente o Renan